Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamento Carioca aprova em segunda discussão projeto que institui no município do Rio o programa Horta Comunitária de plantas medicinais e fitoterápicas em áreas públicas. O prefeito do Rio apresenta aos vereadores 2 projetos relacionados ao BRT. E o Palácio Pedro Ernesto, sede do Legislativo Carioca, se torna o primeiro prédio lixo zero do Brasil. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando das votações da sessão plenária desta terça-feira. Os vereadores aprovaram projetos em primeira e segunda discussões e rejeitaram vetos do prefeito do Rio. A sessão teve início com a votação dos vetos do Poder Executivo aos projetos já aprovados pelo Legislativo. 4 vetos foram rejeitados. Eles estão relacionados aos projetos da vereadora Tânia Bastos, que institui ações de promoção à pessoa com deficiência intelectual e múltipla no município, e o veto ao projeto de lei dos vereadores Valdir Brazão e Tainá de Paula, que trata do programa de geração de empregos para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Os parlamentares também rejeitaram o veto do Executivo ao projeto de lei do vereador César Maia, com a coautoria de mais 7 vereadores, que prevê a transformação dos cargos de merendeiras escolares em cozinheiras escolares. Os vereadores discutiram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que trata sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. O projeto define metas para as ações da Prefeitura nos próximos 4 anos. Lei orçamentária, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, no Brasil tem sido, em boa má parte, peças de ficção. É nosso dever contrariar essa má tradição, esse péssimo costume. O projeto segue em tramitação especial e retornará para discussão em plenário. Outro projeto de lei do Poder Executivo que estava na pauta e estima a receita e fixa despesa do município do Rio para o exercício financeiro de 2022 segue em tramitação especial e voltará para discussão. O Parlamento também aprovou em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Valdir Brazão, que institui no município do Rio de Janeiro o programa Horta Comunitária de plantas medicinais e fitoterápicas em áreas públicas ou declaradas de utilidade pública. A finalidade é incentivar a pesquisa, o cultivo, a manipulação e a distribuição de plantas consideradas medicinais e fitoterápicas. É um excelente projeto do nobre vereador Valdir Brazão. Acho que esse debate da questão, inclusive, das hortas comunitárias, da agricultura periurbana, dessa questão, inclusive, das plantas medicinais, da ocupação dos espaços ociosos, excelente projeto. Queria aqui lembrar, inclusive, da importância que é recuperar, inclusive, na questão das escolas, o projeto das hortas dentro das escolas, articular esse processo junto. E a repórter Simone Braga está ao vivo no Palácio Pedro Ernesto e traz outros detalhes sobre a sessão desta terça-feira. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Também foi aprovado aqui em plenário, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do vereador Zico, que obriga a instalação de banheiro familiar e fraldários em locais de grande circulação. E durante a sessão, o vereador Felipe Boró falou sobre a campanha de apoio à síndrome de Rett. Vamos acompanhar. Essa campanha ela é muito importante para dar mais visibilidade, né, porque se trata de uma doença rara. Assim como eu falei, essa doença ela é apenas descoberta através do exame de genética e como é um exame muito difícil, poucas pessoas têm acesso e aí muitos tratam essa síndrome até como autismo por falta do diagnóstico. E hoje também nós estamos com uma grande conquista, que a gente conseguiu a iluminação na cor roxa do Cristo Redentor, para essa campanha da síndrome de Rett. Nós estamos com essa grande vitória, uma grande conquista do nosso trabalho, e em prol dessas famílias. E a Câmara do Rio vai realizar uma audiência pública para discutir os 2 projetos ligados ao BRT, que foram encaminhados pelo Executivo em regime de urgência. As propostas foram apresentadas aos vereadores nesta terça-feira.
2 projetos de lei relacionados ao BRT foram apresentados aos vereadores na sede da Prefeitura. Um deles permite a contratação direta de funcionários de concessionárias de serviço público por 1 ano, que pode ser prorrogado por 2 vezes, totalizando 3 anos como limite. A gente está vivendo uma transição no sistema de transporte, uma mudança estrutural, e às vezes talvez a gente precise operar diretamente, principalmente o BRT, nessa transição do modelo atual para a nova licitação que vai estar agora sendo publicada em dezembro e começo de janeiro. Já o PL complementar, que modifica a estrutura tarifária do transporte por ônibus, cria uma tarifa de remuneração, que seria a soma da tarifa pública, a passagem e a receita de outras fontes para cobrir os custos reais do serviço. E essa taxa pode vir a ser subsidiada. Nessa nova licitação do BRT, a gente está prevendo que a remuneração do operador seja diferente. Hoje ele recebe pelo número de passageiros que ele carrega. A gente quer fazer uma nova forma de remuneração, onde ele é remunerado pelo custo, né, pelo serviço que ele efetivamente presta. Ele cumpriu as viagens, ele foi pontual, a remuneração dele vai estar mais atrelada a isso. Antes disso, será publicada a licitação para a alocação de 500 novos ônibus para compor a frota. O processo de transição inclui ainda obras de pavimentação na Transoeste. A reunião contou com a participação de 24 parlamentares. Uma audiência pública para debater os temas será marcada para novembro, mas a intenção da Comissão de Transportes é que os 2 projetos de lei sejam votados ainda este ano pela Casa. Que seja feita uma audiência pública pela Comissão de Transporte para que possa esclarecer a sociedade como um todo, que possa ser debatido para que a Câmara, como sempre vem fazendo, se for necessário, aperfeiçoar o projeto com emendas e definir o que seja melhor para a cidade, no caso nosso, o nosso desafio enorme do transporte público relacionado nesse momento do BRT. As proposições foram encaminhadas pelo Poder Executivo ao Legislativo Municipal em regime de urgência. Eu acho que a gente tem que detalhar muito sobre essa questão do subsídio efetivamente, né? Sobre a transparência disso, o limite disso, sobre a questão tarifária. Vai ser um debate político, né, na Câmara Municipal, obviamente, mas que precisa avançar e avançar com uma certa celeridade, porque a gente sabe, e é notório, que quem está sofrendo é a população carioca com o transporte caótico e colapsado que nós estamos vivendo. O presidente da Comissão de Transportes não descarta que, futuramente, a reestruturação tarifária também deva ser aplicada ao Serviço Público de Passageiros por Ônibus, o SPPO. É inevitável, eu falo isso com muita convicção, que vai ter que avançar para o SPPO. Claro que é uma estrutura muito maior, né? Pela logística, pela questão de garagens, enfim, são mais de 46. E a gente está falando hoje de 4 garagens, ou seja, 4 grupos e para 46, mas é inevitável. Inclusive, o transporte hoje mais colapsado são essas empresas que estão operando, né, os consórcios, várias já pedindo falência, em recuperação judicial, e é necessário porque não é só na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo investe 3 bilhões aproximadamente de subsídio, como em várias capitais do Brasil e do mundo. As aulas na rede municipal do Rio de Janeiro vão voltar a ser obrigatórias a partir da semana que vem. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha. No último dia 18, as escolas municipais do Rio retomaram as aulas presenciais sem o rodízio de turmas, mas nem todo mundo voltou à escola. De acordo com a Secretaria de Educação, cerca de 25 mil alunos não participaram de atividades remotas no último bimestre, nem retornaram ao ensino presencial. Por isso, a partir do dia 3 de novembro, as aulas passam a ser obrigatórias. A medida é considerada possível pela Prefeitura devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 na cidade. E a Assembleia Legislativa do Rio aprovou o projeto de lei que autoriza a flexibilização do uso de máscaras ao ar livre no estado. No início da noite, o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Saúde, Daniel Sorães, anunciaram que a cidade do Rio também vai flexibilizar o uso da máscara em espaços abertos através de um decreto que será publicado nesta quarta-feira. E você vai ver no próximo bloco, sede da Câmara do Rio se torna o primeiro prédio lixo zero do país. O Palácio Pedro Ernesto se torna o primeiro prédio lixo zero do Brasil. Foram instaladas nesta terça-feira, no saguão do edifício, as novas unidades coletoras de resíduos para dar destino adequado ao material descartado em todos os setores que funcionam no local.
Além disso, a chamada Estação Lixo Zero também é aberta ao público que circula no centro da cidade. O primeiro prédio público lixo zero do país. Eu acho interessante porque automaticamente é menos lixo na rua. É uma tendência contemporânea, né? É interessante que os prédios públicos e as instituições públicas estejam à frente desse tipo de iniciativa e eu vejo com muitos bons olhos. A Câmara do Rio assinou um termo de compromisso para dar uma destinação correta a todos os resíduos sólidos produzidos nas dependências do Palácio Pedro Ernesto. E para comemorar a Semana Lixo Zero, incluída no calendário oficial da cidade, a Casa Legislativa instalou uma estação Lixo Zero bem aqui no saguão do Palácio para dar uma destinação correta aos resíduos sólidos. A ideia da estação é que os funcionários, as pessoas que estão passando aqui pelo Palácio, depositem os seus resíduos aqui de forma voluntária. Então, a gente tem vários tipos de resíduos aqui, né? Os resíduos eletrônicos, medicamentos vencidos, os recicláveis no geral, né? Papel, metal, vidro, plástico. A Semana Lixo Zero começa nesta próxima sexta-feira e vai até o dia 31 de outubro. A data será celebrada em todo o país para mobilizar e provocar novas atitudes, visando a redução da quantidade de resíduos produzidos e o melhor aproveitamento dos materiais gerados. O principal objetivo da Semana Lixo Zero é fazer com que as pessoas se conscientizem da geração do lixo em cada local. Então a gente convida cada instituição, cada pessoa, cada um é livre para fazer sua ação. E a Câmara Municipal escolheu a instalação de um ponto de entrega voluntária para a entrega dos resíduos recicláveis. A gente vai ficar responsável por encaminhar esses resíduos corretamente, né, evitando que eles vão parar no meio ambiente de forma incorreta, que faça mal para outros seres humanos. Para o vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, a iniciativa é fundamental. É um exemplo a ser dado, eu acho que é um exemplo a ser seguido e para a gente realmente é muito importante estar participando disso e espero aí que outras instituições, outros prédios sigam esse exemplo da Câmara Municipal de se tornar um prédio lixo zero. E um dos pratos mais famosos da chamada gastronomia de boteco acaba de se tornar uma verdadeira instituição carioca. O popular bolinho de feijoada agora é patrimônio imaterial da cidade do Rio. O projeto aprovado na Câmara Municipal é do vereador Raimon, presidente da Comissão de Cultura. São tantos pedidos desta iguaria da gastronomia tipicamente carioca que o estoque sempre precisa ser reforçado. O preparo do bolinho de feijoada não poderia ser de outro jeito, rápido e prático. Afinal, ele virou o queridinho das mesas dos bares. Esta família de São Paulo se despediu do Rio com um brinde e, é claro, com um bolinho de feijoada. Foi show, eu achei muito legal, uma sacada interessante. É uma feijoadinha, é um bolinho que traduz uma feijoada inteira, né? Nada melhor do que um bar da Lapa com um bolinho tradicional. Ele já superou a fama dos outros bolinhos. Os de bacalhau, camarão e aipim já não são mais os líderes da famosa comida de boteco. Aqui, em um fim de semana, são vendidos por dia 80 unidades. Acho que é uma revolução nesse termo de petiscos, restaurantes. Você vai em vários restaurantes, tem bolinho de feijoada, né? Muito aceito, né? Os bolinhos de feijoada são conhecidos em outros estados, mas os vendidos nos bares do Rio deixam a saudade de um paladar regional. Aqui, ele é feito seguindo a tradição das feijoadas mais completas. Esses amigos de Santa Catarina, que estão no Rio a turismo, aprovaram a mistura inusitada, criada há quase uma década. Uma herança cultural que teve agora um saboroso reconhecimento. Tem um sabor muito incrível, lembra 100% a feijoada e o diferencial dele, que é o recheio, muito atrativo, muito saboroso mesmo. Muitas vezes aqui no Rio a gente já percebeu, né, que a feijoada é o prato típico do Rio de Janeiro. Em vários lugares que a gente foi, ele é o prato-chefe. E realmente o bolinho é muito gostoso, sabor incrível. A gastronomia manifesta a arte, a tradição, a cultura de um povo. E com bolinho de feijoada não poderia ser diferente. Está diretamente ligado à sua identidade. Foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial no município do Rio de Janeiro.
A receita foi criada pela chefe Kátia Barbosa, graças às memórias afetivas da família dela. Ela viu o pai nordestino amassar um punhado de feijão com farinha e arroz para fazer um bolinho. Foi baseada nesta lembrança que ela criou o bolinho de feijoada. O sabor da feijoada, né, nesse bolinho, eu acho que reflete muito o que é o nosso espírito alegre de transformação mesmo. O vereador Raimon, autor do projeto de lei, afirmou que neste momento de instabilidade alimentar da população, esta pode ser uma opção nutritiva de receita caseira. Essa é uma produção cultural, é a cultura carioca. E nesse tempo, de modo particular, em que a fome tem, de certa forma, acampado no Brasil, onde 116 milhões de pessoas passam por momento de instabilidade alimentar, portanto, passam por momento de insegurança alimentar, nós temos aí uma iguaria carioca que pode ser feita, claro, nos bares, pode ser feita, mas também pode ser feita nas casas. Três nomes da política estadual foram homenageados pela Câmara Municipal nesta terça-feira. Eles receberam um conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara, e a medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio. A iniciativa foi do vereador Vitor Hugo. Um novo cenário para a entrega das tradicionais medalhas São Francisco de Assis, terceiro milênio e Pedro Ernesto. Ao invés do plenário da Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Rio. Três personalidades políticas foram homenageadas aqui na Alerj. O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, que recebeu a medalha São Francisco de Assis. O deputado federal Gutenberg Reis e o deputado estadual Rosenberg Reis, que receberam o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara Municipal do Rio. A iniciativa foi do vereador Vitor Hugo. Eu faço parte desse grupo há muito tempo. A minha história toda começou por causa da família Reis. Fui sócio do deputado federal Gutenberg Reis, antes dele ser deputado. Depois o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, me convidou para ser subsecretário de Meio Ambiente lá em Duque de Caxias. Daí que surgiu tudo para mim. A medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, é entregue para entidades ou pessoas que tenham prestado relevantes serviços à causa dos animais. O prefeito de Duque de Caxias falou das ações que vem fazendo no município da Baixada Fluminense. E nós fazemos um trabalho excepcional pela causa animal. Não é só o cachorro-gato, também cavalos, outros animais. Fazemos um trabalho de vacinação contra a febre aftosa, vacinação nos cães contra a raiva, castração móvel, até cemitério de pequenos animais, jardim, nós estamos fazendo no Duque de Caxias. O conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto é a maior honraria da Câmara Municipal. Ao receber a homenagem, o deputado federal Gutenberg Reis destacou a relação política com o vereador Vitor Hugo. Com certeza você vai avançar muito na política, vai ajudar muito o Rio de Janeiro a desenvolver, a crescer. Um Rio de Janeiro com mais justiça social, com mais qualidade de vida, com mais equidade para a nossa população. Obrigado por essa linda homenagem. O deputado estadual Rosenberg Reis está na vida pública desde 1992 e ocupa o seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Rio. Ele se disse honrado com a homenagem. Então, uma honra numa data tão especial, que é o nosso aniversário. Então, quero agradecer a todos os vereadores que estão presentes aqui, aos vereadores do Rio também que estão chegando e os deputados estaduais que estão aqui também. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.